Graças a Deus, meu Pai. Graças à tua compaixão, misericórdia, teu poder, a tua autoridade, o teu nome, a tua palavra, a tua grandeza e glória e majestade, nós podemos entrar na tua presença. Aliás, o Senhor Jesus disse e garantiu: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por conta de promessas como esta, meu Pai, é que nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, de entrar no santuário do Altíssimo, no altar do Todo-Poderoso, perante a arca da aliança. E então colocar nossas vidas, depositar nossas vidas como ofertas vivas em teu altar. Graças te dou, meu Pai, por esse privilégio que o Senhor nos tem dado, que é a fé. Aliás, o Senhor nos tem emprestado a fé, porque a fé é criação tua, é autoria tua, é consumo teu. A fé, que é a autoridade do Senhor, o Senhor nos tem emprestado para que nós, aqui embaixo, possamos enfrentar o mundo e vencê-lo. Enfrentar o inferno e seus demônios e vencê-los. Enfrentar tudo, inclusive nós mesmos, e vencê-los. Ó soberano de Israel, eu te dou graças, eu te louvo e eu te agradeço. Eu sei, meu Pai, que neste exato momento há pessoas chorando de dor, umas de dores físicas, outras de dores espirituais, emocionais. Há quem chore porque tem uma parte do corpo atingida pela enfermidade. Outros choram por conta da perda de um ente querido. Outros choram por conta da tristeza, da angústia, por conta da solidão. Há tantas dores, tantas e tantas dores, tantos e tantos sofrimentos. Mas o Senhor disse: vinde a mim, ó poderoso de Israel. Venha aliviar esse peso, venha tirar esta carga maligna que tem operado neste coração, que tem feito dessa criatura escrava dos seus sentimentos, escrava das suas paixões pessoais, escrava do seu coração. Venha livrar este povo que confia nesta promessa. Vinde a mim,
e eu vos aliviarei. Então nós chegamos diante de ti, meu Senhor. Agora traz a resposta. Opera a resposta. Cumpre a tua promessa e faça aliviar o fardo que essa criatura tem carregado. O medo, sim, a preocupação, o terror das dúvidas que tem assolado o seu coração. Venha, meu Pai, operar esta maravilha. Não importa, para a fé que o Senhor nos tem emprestado, não importa a distância, não importa nada. A fé atravessa paredes, muros, muralhas, montanhas. A fé quebra barreiras, ultrapassa os territórios, chega onde quer que alguém seja humilde de coração para receber o que o Senhor lhes oferece, a salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço. E quem crê, quem acredita, quem tem certeza, diga amém. E graças a Deus. Pelas vezes em que eu me perdi e você me achou, pelos erros que eu cometi e você perdoou, pelas vezes que me entristeci e você me alegrou, pelas lágrimas que derramei e você enxugou, eu te agradeço. Pelas vezes que me enfureci e você me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e você relevou, nos momentos em que eu me afastei e você me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e você me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Eu queria que você soubesse, que você entendesse, que você percebesse que Deus é a palavra da justiça, a palavra da honra, da dignidade, de tudo que é certo, tudo que é correto, tudo que é justo, tudo que é perfeito. Mas essa palavra, ela precisa ser confessada, crida, ela precisa ser praticada, ela precisa ser materializada quando nós a utilizamos com o nosso entendimento. Em outras palavras, por exemplo, nós falamos a palavra que Jesus disse, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você está sozinho, você está desesperado, você está cheio de dúvidas, de medos, mas quando você firma o seu pensamento nestas palavras, você tem o poder de reverter aquela situação. Quando você confia nessa palavra, quando você
acredita nessa palavra, quando você se entrega a essa palavra, quando você se casa com essa palavra, quando você bebe essa palavra e começa a profetizar e dizer: meu Deus, o Senhor prometeu, foi o Senhor quem falou isso ou foi invenção dos homens? Como é que eu vou saber que isso é verdade? Então eu estou aqui, eu estou sozinho, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou um mísero pecador, etc. Mas aqui o Senhor não está dizendo: vinde a mim os justos, vinde a mim os perfeitos, os sem pecados. Não, o Senhor está dizendo: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, inclusive os cansados de pecar, inclusive os sobrecarregados de pecados. O Senhor disse: vinde a mim. Então eu estou aqui, me ajude, dá uma solução para mim, porque o Senhor também promete: eu vos aliviarei. Amém, pessoal? Você está usando a fé com inteligência. Você está usando a fé com inteligência. Você está aplicando aquela palavra na sua própria vida. E é isso que faz a diferença no trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Nós não queremos que você seja emotivo. Nós não queremos produzir em você um sentimento, de jeito nenhum. Nós queremos que você pense, que você raciocine, que você use o seu intelecto. Porque, veja só, o engenheiro é formado pelo professor, e o engenheiro cria, junto com o arquiteto, eles criam cidades, edifícios, pontes, viadutos, etc. Mas quem fez o engenheiro? Foi o professor. O que o professor lhes deu? Palavra. O professor lhes ensinou a colocar em prática a palavra da ciência técnica, tecnológica. A mesma coisa o professor faz o médico, o dentista, faz o psicólogo, faz o advogado e etc, etc. O professor forma uma nação, ele forma um povo, porque o aluno se aplica ou pratica a palavra ensinada pelo seu mestre. Mas a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é a palavra que vem do alto. Ela forma vidas, novas criaturas. Ela forma pessoas, ela forma caráter, integridade, excelentes maridos, excelentes esposas, filhos obedientes. Ela forma vidas, novas vidas. Ela forma a fé das pessoas, de forma que elas vivem na dependência de Deus e não da dependência de religião. Elas não vivem na dependência da religião, elas vivem na dependência de Deus, porque onde quer que ela esteja, e ela tem essa formação espiritual da palavra, ela é forte, resistente, é invencível nas suas batalhas, porque ela carrega a palavra de Deus dentro de si. Então forma-se uma nova criatura, uma criatura que a Bíblia chama de celestial. Celestial. A palavra de Deus forma um povo celestial, um povo que tem a mente de Deus, o pensamento de Deus, o caráter de Deus. Então, quando nós falamos na Bíblia, nós não estamos levando às pessoas apenas uma palavra, mas a palavra que saiu da boca de Deus. A palavra que saiu da boca de Deus. Lembro de um fato interessante. Alguém de Deus estava visitando os doentes no hospital e havia uma senhora enferma
e já condenada por causa do câncer que havia tomado o seu corpo. Ela era católica, apostólica, romana, e quando aquela pessoa de Deus foi falar para ela de Jesus, do Jesus da Bíblia, então ela disse assim: olha, eu não creio não, mas eu vou fazer um teste, me dá essa Bíblia aí, eu vou colocar aqui em cima de mim, do meu corpo, e se essa palavra é verdadeira, eu vou ser curado, se não for verdadeira, eu vou morrer. No dia seguinte, aquela mulher saiu do hospital, não para o cemitério, mas para a sua família, ela estava curada, porque a palavra não é minha, a palavra não é uma criação humana, a palavra de Deus saiu da boca de Deus, e Jesus disse para Satanás: nem só de pão o homem viverá, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós falamos de fé, nós estamos tratando da palavra de Deus, a palavra do Espírito, a palavra que saiu da boca do próprio Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Então isso tem que acontecer. Então a sua fé, minha amiga e meu amigo, não pode, em hipótese alguma, de forma nenhuma, estar ligada a uma religião. A sua fé tem que estar ligada à palavra de Deus. Você tem que se apoiar na palavra de Deus. Se a sua fé estiver apoiada na palavra do pastor, do bispo, quem quer que seja, você vai fracassar. Mas se a sua fé estiver apoiada na palavra de Deus, você não precisa de ninguém. Você segue e vai aonde você quiser, por conta da sua fé na palavra de Deus. Amém. Compreende o que eu estou falando? Assim como o professor, os mestres desse mundo formam nações através dos seus alunos, a palavra de Deus forma novas criaturas. Então, quando a pessoa absorve isso aqui, coloca isso em prática, ela tem que ter uma vida nova, diferenciada da vida dos outros. Essa é a realidade, dos outros que não creem, dos outros que não apoiam suas vidas na palavra de Deus. Eu fico imaginando, se pela palavra de Deus as coisas se subsistem, porque a terra paira sobre o quê? A terra paira sobre o quê? Sobre o nada. O sol, a lua, as estrelas, os planetas, etc., os satélites, tudo paira sobre o nada. Ah, mas é a lei da física. Quem criou a lei da física? Mas na prática, você não vê nada. Tudo segue a uma ordem, uma disciplina. Tudo que foi criado por Deus segue uma disciplina. Só o homem que é indisciplinado é rebelde. Então ele padece por causa disso. Mas quando Deus enviou a sua palavra e criou todas as coisas estão aí, para quem quer ver, quem quiser ver. E tudo paira e segue a palavra de Deus. Palavra de Deus. Então, quando você absorve essa palavra e coloca em prática na sua vida pessoal, independentemente dos outros, então a palavra sustenta a sua vida. A palavra sustenta a sua vida. Eu estava há pouco dizendo para os bispos que a Bíblia fala, olha só que maravilha, você que está sendo injustiçado, você que está sendo perseguido por causa da justiça ou por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz, olha só, a palavra de Deus diz que a justiça protege ao justo. A justiça protege o justo. Ainda que os juízes tenham a caneta na mão, mas a justiça divina está acima de todas as coisas e pessoas. A justiça de Deus.
Então, se você é uma pessoa que aplica essa palavra na sua vida pessoal, isso não é religião. Quando você aplica essa palavra na sua vida pessoal, então a própria palavra, que é justa, que é perfeita, ela vai proteger você. Meu nome é Hamilton, eu tenho 44 anos, né? E eu cresci num lar católico, onde eu frequentava a missa com os meus pais, né? Via a fé do meu pai, via aquilo tudo. Era um lar tradicional, onde meu pai ele saía para trabalhar e minha mãe cuidava de mim e do meu irmão em casa. E a gente sempre vivia, eu via meu pai lutando para dar o melhor para a gente, né? E a gente vivia aquela vida ali, eu não compreendia. E por conta disso eu tive que trabalhar cedo, né? Larguei os estudos de lado, eu e meu irmão, e a gente passou a trabalhar para poder ajudar também em casa, né? Mas a gente trabalhava e muitas das vezes a gente não via os frutos. Eu seguia a religião, seguia aquilo tudo, mas eu não compreendia porque eu tinha aquele vazio dentro de mim. E eu ficava procurando algo, procurava em pessoas, procurava em lugares, procurava em bailes, procurava em salões, né? E não encontrava. E através disso daí, com 23 anos, nesse que eu trabalhava, eu conheci uma pessoa onde essa pessoa me falou do trabalho da igreja. Eu comecei a participar, eu tinha certo receio, né? Eu ouvi o pastor falar e eu ficava ali prestando atenção no que ele estava falando, né? Mas eu tinha uma certa relutância sobre aquilo que ele falava. E uma das coisas que me chamava atenção, que a gente ficava assim meio em dúvida, era através das primícias, do dízimo que ele falava. Então eu tive uma certa relutância para mim. Fiquei até certo tempo dentro da igreja, né? Mas eu não era fiel a Deus, eu relutava com aquilo, eu achava que não precisava daquilo, né? Há certo tempo, né, já estava compreendendo certa coisa, eu vi várias coisas acontecendo na minha vida, mas ainda faltava, eu não via portas abertas. E quando eu passei a ser dizimista, fiel a Deus, que as coisas começaram a mudar. Eu casei logo em seguida, né? Essa pessoa que me trouxe para a igreja, eu casei. Então a gente passou, ela já era da fé, então a gente passou a ser fiel a Deus e as coisas a porta começou a abrir para mim e eu vi que aquilo ali funcionava mesmo. E o dízimo, eu passei a compreender que não é só aquilo ali, o dízimo era a nossa vida no altar, era fidelidade a Deus, era fidelidade em tudo. Então eu passei a ter aquele compromisso com Deus. E logo em seguida que eu passei a ser fiel a Deus, né? Eu buscando o Espírito Santo, eu tive aquele encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo, aonde a minha vida mudou, aquele vazio que eu tinha, eu passei a não ter mais, né? As portas começaram a se abrir, a gente começou a conquistar e daí a minha vida mudou. Tenho um lar abençoado, o meu lar, eu posso dizer, eu chego em casa hoje, eu tenho prazer de estar em casa, a minha esposa é uma mulher de Deus e a minha vida mudou completamente. E mais do que isso, foi a presença de Deus na minha vida, né? O batismo com o Espírito Santo que eu tive, que mudou toda a minha vida. Aquelas dúvidas que eu tinha, hoje eu já não tenho mais. Graças a Deus. Maravilha, maravilha. Eu quero que você tenha consciência, minha amiga, meu amigo, que a sua vida depende de você, só de você, não depende de Deus, não. Depende de você. Deus está pronto para honrá-la, desde que você primeiro o honre. Se você não honra, então esquece. Esquece de Deus. Viva a sua vida, faça aquilo que você gosta de fazer, porque Ele não vai fazer nada por você. Pode ter certeza disso. Se você é obediente, e quando eu estou falando dos dízimos, eu não estou limitando as pessoas a serem dizimistas só na Igreja Universal, não. Você pode ser dizimista na sua igreja também.
Mas você tem que ser dizimista, você tem que ser fiel, você tem que pegar as primícias da sua renda e colocar no altar, do jeito de Deus, não do seu jeito. Não pense que uma boa oferta vai compensar o dízimo, as primícias. Não. A oferta é outra coisa. Oferta significa amor, mas dízimos, primícias, representam a fidelidade, a honra, a consideração. Quando você é dizimista, fiel, você está dizendo para Deus, para Satanás, para o mundo, para todo mundo e para si mesmo: o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Por isso que se chama primícias. Primícias. Os primeiros 10% são as primícias. Isso é tão importante que o dia de Pentecostes aconteceu justamente na festa das primícias. A festa das primícias que os judeus têm. Então, quando você faz honrar a Deus com os seus dízimos, você está mostrando que é fiel a Ele. Quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, mas as primícias, se você é fiel nos dízimos e nas ofertas, mas principalmente nos dízimos, então você está afirmando, confirmando o seu compromisso com Deus. E, obviamente, Deus tem obrigação de confirmar o compromisso dele para com você. E tem mais, minha amiga e meu amigo ouvinte. Se você quer saber se você está bem com Deus, você não tem que sentir que está bem ou que não está. Mas se você quer saber se está bem com Deus, verifique se você é fiel, se você devolve as primícias para Ele. Se você devolve as primícias para Ele, você vai ter certeza que Ele é contigo e você vai arrebentar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.